Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui no SEI Campinas, junto com o Freud Estupefato, que é o nosso programa Devaneios no Café. Este programa que acontece todas as quartas, às 7h10, 7h15 no máximo, que a gente começa, também dependendo se a gente tem convidados e por aí vai. Mas o nosso programa semanal, que tem aí como inspiração, tem como meta o devaneio. O nosso objetivo aqui, a nossa fonte de inspiração é o devaneio, que a gente sempre vai comentando aqui durante as lives, diferente do pensamento acadêmico, diferente dos pensamentos positivistas e por aí vai. Nós buscamos sair do óbvio, nós buscamos sair do conceitual, da linguagem conceitual também, e entrar na linguagem do devaneio, na linguagem da imagem, na linguagem, aí a gente poderia chamar da fantasia também, do fantasioso, que vai nos guiando. Então a gente vai se guiando através da fantasia. E para quem já tem acompanhado aí as nossas lives, a gente está no número 124, 125, nem lembro agora mais qual o número desta live de hoje, mas nós temos aí um belo percurso, um bom percurso aí já percorrido sobre o nosso programa Devaneios no Café. E, como eu tinha dito também na semana passada, eu vou apresentando agora a vocês, né, a nossa parceria renovada com a editora Vozes, que tem aí muitas publicações bem interessantes que estão surgindo e que vão surgir já também, ou algumas do Jung, né, como eu trouxe na semana passada. Vai ter mais uma do Jung que também eu vou trazer, não sei se na semana que vem ou na outra, que eu vou apresentar a vocês, mas eu queria apresentar esta novidade aqui da Vozes, ó. Olha aqui, ó, o que eu tenho em mãos? Eu tenho em mãos aqui escritos sobre os sonhos e interpretação dos sonhos de nada mais, nada menos que Sigmund Freud. Então, olha só, uma obra aqui de Sigmund Freud, editada pela Vozes. Então, essa é uma novidade muito interessante. Aqui, inclusive, a gente já fez várias e várias lives sobre sonhos. E se o tema não foi principal dos sonhos, ele estava aqui conosco de alguma forma em diversas outras. Deixa eu ver o pessoal dando boa noite aqui. A Tatiana Morel. Boa noite, Tatiana Morel. Seja muito bem-vinda. A Enila, boa noitinha. Chegando com o meu café para devanear. Boa noite, Enila. Tá fazendo jus ao nome aqui, o Devaneios no Café. Estou na minha aguinha hoje, porque minha garganta precisa ser hidratada, que ela está ainda curando, né? Eu tive uma infecção de garganta, que ela ainda está sendo curada, que ainda aos pouquinhos. Essa obra, tá, pessoal, do Freud, é uma obra complementar e também introdutória, e também é uma obra muito interessante para quem quiser se aprofundar na teoria freudiana sobre os sonhos, pois ela traz aqui alguns ensaios, alguns artigos, que inclusive até gostaria de trazer um dia aqui na página. É um material bem curto, tá? Eu até pensei nisso, porque aqui no livro tem um material de 1913 do Freud, que é de contos de fadas nos sonhos, do próprio Freud. E aí tem uma outra no final do livro, que chama Sonho e Telepatia, para quem gosta aí também do fenômeno anômalo, né? Isso também é bem interessante. Os sonhos no folclore, um sonho como prova aqui. Então tem várias coisas, um sonho premonitório. Então tem aqui uma obra bem interessante do Freud. Eu recomendo a vocês aí, quem estiver estudando sonhos na teoria freudiana, que se interessa também pela teoria freudiana, tem esse lançamento da Vozes aqui,
que é extremamente interessante, tá? Tem inclusive algumas escritas aqui que são antecessoras à interpretação dos sonhos, que foi lançado em 1900. Tem escritos aqui que são de 1899, tá? Então, são vários escritos sobre sonhos na obra de Freud aqui, que são compilados neste pequeno livro aqui, neste livro bastante interessante que a Vozes está lançando. Então, este é um dos lançamentos da Vozes que eu recomendo aqui a vocês. E bom, para quem já está acostumada com nossos devaneios, nós temos pego temas que são temas sugeridos pelos seguidores da página, e essas sugestões viram uma enquete, e o tema mais votado é o tema que nós vamos falar na semana. E curiosamente, o tema hoje mais votado foi uma frase praticamente, né? O tudo não terás. Este é o nosso tema de hoje, tudo não terás. E sendo bem sincero, eu fiquei com dúvida, né? Porque assim, a frase para mim soa muito na linguagem bíblica. E aí eu fui pesquisar no Google e sim, eu vi que tem a ver. Então, se minha pesquisa está errada, por favor, me corrijam. Mas eu fui pesquisar e vi que tinha a ver com uma passagem bíblica, vi que tinha a ver também com... Eu não assisti esse filme, infelizmente, tá, pessoal? Mas é uma falta minha, mas eu vou assisti-lo ainda. Tem a ver com alguma colocação daquele filme antigo chamado Advogado do Diabo, que ali há uma questão sobre escolhas e renúncias, enfim. Eu fui pesquisar um pouquinho melhor sobre o tema para entrar um pouco no imaginário desta colocação dessa frase, tá? Achei ela bem interessante. Deixa eu tirar uma notificação dessas ligações aí de operadora, senão ela vai sair da live aqui, pronto. Eu não consigo enxergar aqui. Então, tudo não terás. Aí eu vou entrar um pouco nesse imaginário, tá? O convite aí também a nossa conversa, para quem estiver aqui assistindo a nossa live ao vivo, o convite também é para nós conversarmos aqui a respeito disso. É bem interessante, né, se a gente for pegar essa frase como algo... Eu não vou tomá-la como uma advertência, tá? Eu não vou tomá-la como... Apesar dela ter ali um caráter de uma advertência, mas tudo não terás, né? Não tenha tudo. Mas é interessante, se já a gente está vivendo hoje em uma cultura que diz o oposto disso, que nos convence do oposto, inclusive diversas facetas dessa cultura, tá? Diversos preâmbulos dela, seja na mídia, seja na religião, seja onde for, nas profissões. A gente tem muito ainda um pensamento meritocrático, como se as coisas dependessem muito de mim e do meu esforço para acontecerem, o que dificulta muito o reconhecimento de um outro e dessa vontade do outro atuante sobre e também que me atravessa a minha vida. Então, o que acontece com este outro também me toca de alguma maneira, e isso a gente foi perdendo quando a gente entrou muito nesta ideia mágica do individualismo. Você terá tudo o que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser, só tendo ali que se esforçar. E, na verdade,
o quanto talvez essa ideia seja uma ideia doentia também, tá? Coloco aqui o quanto essa ideia nos adoece, porque essa ideia vê o outro como alguém que não pode ter uma escolha diferente da minha. Ele não pode ter uma opção que não seja a opção que eu quero. Então, se eu quero você, você vai ter que... O quanto eu preciso para te ter, né? Não é como, muitas vezes, é quanto. É uma pergunta mais capitalista, muitas vezes. Então, deixa eu só arrumar aqui, trazer um pouco mais para perto a câmerazinha aqui do celular. Pronto. E aí, a proposta é do tudo não terás. Que é um ponto, porque aí, se você não pode ter tudo, nós somos meio que impelidos, meio que obrigados a fazer escolhas e ser escolhidos. Ou seja, nós temos um desejo de alcançar alguma coisa, de obter alguma coisa, mas não significa que esta coisa queira o mesmo. Ela pode querer outra coisa. E o quão frustrante isso é. Mas aí é um ponto, né? Porque, até adiantando um pouco a nossa conversa, a possibilidade de não ter tudo, né, de também fazer escolhas, de ser obrigado a fazer escolhas, é o que nos torna humanos. Se a nossa consciência, de uma certa maneira, e basicamente ela é formada por uma diferenciação, se a nossa consciência ela foi iniciada através de um fogo que nos separa dos deuses, como foi o fogo de Prometeu, por exemplo, nos separa de um estado divino, então eu passo a ser responsável, eu passo a ter responsabilidade sobre as escolhas que eu faço. Todavia, e é esse o paradoxo interessante da nossa existência humana, estas escolhas, muitas vezes a gente acha que está fazendo uma escolha muito certa, mas em partes essas escolhas, as escolhas também têm uma cegueira. Em partes a gente acha que vai para um lado A, nossa, eu não sabia que era assim. Sim, porque de uma certa maneira, escolher transforma aquilo que foi escolhido e aquilo que não foi escolhido ao mesmo tempo. É uma transformação dupla. Aquilo que eu tenho e aquilo que eu abdico de ter passa a fazer parte da minha psique, tanto quanto presença como falta. Então, nos coloca num caminho. E aqui, deixa eu ver, já tem um comentário aqui. Deixa eu só me aproximar para eu conseguir enxergá-lo. Enila: me intrigou esse tema e votei nele justo pelo sentido de como o ego e como a alma encaram essa impossibilidade que nasce dos limites do outro e do mundo. É um balde de água fria no fogo do desejo. Então, essa é uma pergunta bem interessante, viu, Enila? Que é assim, nós estamos buscando aqui o sentido de alma das coisas. E quando a gente está buscando o sentido de alma, nós estamos buscando, com esse sentido, duas coisas principais, não apenas, mas que é profundidade e beleza. Então, o que há de belo nisso? Aonde tem a beleza nisso? Pois ali, aonde a alma, há existência. Há algo que está ali reivindicando o seu lugar no mundo, ou o seu lugar dentre outros tipos de mundo também.
Se a gente for pensar na perspectiva do ego, que é a perspectiva mais comum que nós temos, fazer escolhas tem um caráter que, digamos assim, a escolha que eu devo fazer é sempre uma escolha visando algum ganho, algum benefício, e que geralmente está sempre voltado para o interesse do próprio ego, seja isso que for, um ganho emocional, um ganho financeiro, seja o que for. Mas, ao mesmo tempo, ele está se abdicando de outros tipos de ganho. Quando, por exemplo, vamos pensar, é interessante agora, me veio uma imagem bem interessante que é da Ilíada, lembrei. O que acontece na imagem da Ilíada? Tem ali o jovem Paris. Isso não estou pegando daquele filme lá do Brad Pitt, não, tá, pessoal? Acho que nem tem no filme essa imagem. Estou pegando mais do Homero. O jovem Paris, ele foi impelido por 3 deusas. Deixa eu lembrar quais foram. Acho que foi Hera, foi Afrodite. Qual que foi a outra? Foi Ártemis? Acho que não foi Ártemis. Agora não estou lembrado qual que foi a terceira deusa. Alguém que eu consegui lembrar, deixa eu ver se eu consigo lembrar qual que foi. Eu sei que foi Hera, que foi Afrodite. E foi qual outra? Não sei se foi Ártemis. Héstia não foi. A Héstia realmente não foi. Deixa eu ver se eu consigo ver se eu lembro. Acho que foi Ártemis, mas eu não tenho certeza, tá? Que aí, no caso, como é... Não sei se ele está na escrita romana, seria Diana. Não vou lembrar. Mas o que é interessante é o seguinte. Elas estavam disputando ali, ou será que era Atena? Acho que Atena não, né? Não vou lembrar agora. Atena, era Atena mesmo? Não era Ártemis, era Atena. Nossa. Obrigado, Danila. Uma raridade, inclusive, né? Agora estou pensando aqui, porque a Atena está sempre paramentada da armadura dela. Mas tinha uma disputa entre essas 3 deusas, a Hera, a Atena e a Afrodite. E elas estavam ali numa... Era Minerva, né? Se não me engano, na mitologia romana é a Minerva. E elas estavam ali disputando para ver quem que era a mais bela das 3. E aí elas falaram, vamos fazer o seguinte... A gente vai aparecer aqui para o jovem Paris, aqui, né? Um formoso mancebo, como diria Machado de Assis. É isso mesmo. Enila, na verdade não foi a Atena que ganhou não, tá? Não foi ela não, quem ganhou foi a Afrodite. Eu tenho certeza, essa é a parte que eu vou chegar, mas pera lá. Não foi a Atena que ganhou não. Isso eu tenho certeza. Porque elas estavam disputando. Por que eu tenho certeza? Eu vou contar a historinha. O que aconteceu? Elas foram lá e apareceram para o jovem mancebo lá, o tal do Paris. E aí, elas se apresentaram para ele nuas. E aí, ele falou assim, olha, as 3 são muito lindas, né? E aí, como é que eu vou fazer? Não vai dar para escolher. Não estou muito afim de escolher. Ela falou, então tá bom. A gente vai ajudar na sua escolha. Aí, cada uma ofereceu ao Paris um estilo de vida. Atena, bom, se você me escolher, eu vou te dar uma sabedoria incrível, tudo mais, tal. Aí chegou a Hera e falou, olha, se você me escolher, eu vou te dar uma família, vou te dar bens, né, vou te dar ali uma vida muito vindoura. Essa parte que eu estou só fazendo uma resenha. E aí chegou a Afrodite e falou o seguinte, se você me escolher, você simplesmente vai casar com a mulher mais bela do mundo. Aí é que ele escolheu a Afrodite. Ele não pensou muito, não. Ele pensou mais ou menos, vai ser a Afrodite. Só que a mulher mais bela do mundo, na época, era nada mais, nada menos que a
dita cuja Helena de Troia. E aí que dá todo aquele bafafá, aquele bololô da guerra de Troia. Ali ele é apaixonado pela mulher lá do rei e tudo mais, que era a mulher mais bela do mundo. Olha onde ele foi se enfiar, né? Olha quem que ele foi escolher. Ele foi escolhido de Afrodite, né? Afrodite foi lá e lançou a flecha dele bem no centro do peito. Então aí é um ponto interessante, tá? Eu trago esse pequeno recorte da Ilíada, pois aqui é um ponto muito interessante. Ao ele optar pela beleza de Afrodite, ele opta por um tipo de foco, cujo qual as relações que ele tem vai ser concentrado nisso. É onde fica a minha concentração, é onde fica a minha preocupação, inclusive. Ao mesmo passo, ele abdica a beleza de Atena, a beleza da sabedoria, e também abdica da beleza de Hera, a deusa da família, né? A deusa que constrói a deusa que é casada com Zeus. Então é um ponto muito interessante, pois porque não quer dizer que, ele opta por Afrodite e aí ele vai se tornar burro. Não é bem isso. Não é bem tão monoteísta nesse sentido. Mas é uma maneira de como ele vai se aprofundar. A escolha que ele faz em relação ao tipo de força que o leva ao mundo, que o anima para o mundo, é a força de Afrodite. Então, ele abdica de duas outras forças e passa a ser escolhido desta forma. Ele passa a ser escolhido pelas forças de Afrodite. Se você me escolhe, eu também te escolho. Então você verá o mundo através dos meus olhos. Ela entrega os olhos dela para Paris. E aí é onde ele vê esta beleza acontecendo. E aí é um ponto muito interessante, pois se ele for sábio demais, ele não faz esse tipo de escolha. É óbvio que se ele for sábio demais, ele não vai escolher a Helena de Troia. Ninguém em sã consciência faria isso. Eu não vou ferrar minha vida por conta disso. Mas não é esse tipo de escolha. Percebe? Então aí ele vai se aprofundar de uma outra maneira na vida. Da mesma forma, é a alma que, digamos assim, ela faz uma dupla, ela pede para ser escolhida. Tem um tipo de alma que pede para ser escolhida em nós. Então, se nós queremos, é mais ou menos assim, não é tão simples como o quanto eu vou falar, mas a reflexão vai por aí. Se eu escolho ter uma vida que é baseada no amor, eu não posso ser muito sábio, senão eu não vou amar, senão eu não vou me entregar. Se eu ficar muito reflexivo, filosófico, o amor não chega. Então ele nos entrega um estilo de vivenciar as coisas. No mesmo passo, se eu escolher uma vida muito sábia e tudo mais, eu também estou me abdicando de outras coisas. O mais interessante dessa imagem que eu estou trazendo aqui, que é uma imagem de que a gente não está abdicando uma coisa, a gente está abdicando vários outros caminhos também. E ao mesmo tempo que a gente abdica desses caminhos, ele abre melhor o caminho. Por exemplo, no caso, se não aparece tanto Atena e Hera, abre o caminho de Afrodite, que inclusive faz muito sentido para quem conhece um pouco dessas duas divindades, tanto Atena quanto Hera.
as forças de Afrodite costumam ser bem punidas, se são escolhidas ali nesse caso. É só ver ali, por exemplo, o mito da Eco, quando Zeus está ali fazendo a festinha dele lá com as ninfas, e a Eco fica falando com a Hera. Ela pune Hera por distraí-la, ou melhor, Hera pune a Eco por distraí-la, desculpa. E a própria Atena pune a sua serva, a Medusa, que era serva de Atena, por ela ter sofrido algo que não deveria sofrer através de uma deusa virgem, que ela foi ali, ela foi violentada, ela não podia, segundo as normas de Atena, ela não podia. Ah, mas não foi culpa dela, a Atena não liga. Esse é o problema. E ela olha quem que ela pune a serva dela. Então, é uma coisa muito complexa, se a gente for pegar pelo sentido de alma. Pois aquilo que a gente abdica, abre melhor o caminho daquilo que a gente escolhe. É uma lógica outra, ou seja, não é sobre o que eu estou escolhendo, é sobre o que eu estou abdicando. Se eu conhecer melhor o que eu estou abdicando, eu consigo abrir o caminho daquilo que eu estou escolhendo. Tem uma outra imagem muito interessante, que dá para conversar inclusive com um filme, que é aquele Dançando no Escuro, do Lars von Trier, acho que de 1998, que está com a Björk. Esse filme é fantástico, não recomendo assisti-lo mais de uma vez só, já é bem traumática. Brincadeira, é um filme excelente, dá para assisti-lo várias vezes, mas ele é um filme que mexe bastante. Ele pega bem no âmago mesmo, ele é um filme para sofrer. Inclusive, se não me engano, não me falha a memória, geralmente o Lars von Trier, ele costuma fazer uma série de 3 filmes com uma determinada temática. E o Dançando no Escuro tem a temática do Coração de Ouro, que é o Dançando no Escuro, que é o Dancing in the Dark, Breaking the Waves, e tem um outro, que eu acho que é Os Idiotas. Eu acho que faz parte da tríade dessa Coração de Ouro, faz Os Idiotas, Dançando no Escuro e Breaking the Waves, que agora eu esqueci o nome em português. Então, esse é um ponto bastante interessante, porque nesse filme, que é o Dançando no Escuro, ela sabe, ali, ela é uma personagem que ela está perdendo a visão, e ela sabe que ela tem que fazer uma escolha. Ou ela faz a cirurgia do olho dela, ou ela faz a do filho. Ela não tem como fazer dos dois. E ela trabalha, vai trabalhando, vai perdendo mais a visão, e ela segue indubitavelmente a escolha de fazer a cirurgia do filho, de guardar dinheiro para a cirurgia do filho. Acontece várias outras coisas, não quero dar muito spoiler desse filme, que vale muito a pena assisti-lo até o fim, mas ali é que eu não quero contar a cena que é, mas tem uma cena que é bem no final do filme, bem marcante e bem dolorosa de se assistir também, aonde tem uma pessoa que fala para ela, e não só para ela, mas também fala para si mesma e para todo mundo que está ali naquele contexto. Follow your heart, ela grita, follow your heart, siga seu coração, siga seu coração. E inclusive era um povoado ali que as pessoas, inclusive isso aparece no filme, aonde as pessoas elas trabalhavam mecanicamente, e quem dava vida para aquele lugar, quem cantava, quem trazia, digamos assim, corpo e alma para aquela indústria, era a personagem principal, que agora é da Björk, porque eu não vou lembrar o nome dela no filme. Ela cantava, então é um filme meio musical também. Aí você vê ali toda uma dança acontecendo e tudo mais. Então ela tinha esta alma ali pulsante acontecendo dentro do filme.
É um musical que tem vários momentos ali que você consegue ver a alma daquilo acontecer. E é muito interessante o quanto aquilo que a gente abdica de ter naquele momento, seja pelo que for, torna-se um guia. É seguir o coração, é saber abdicar mais do que saber escolher. Eu trouxe esse filme muito para não falar muito dele, porque eu não quero dar tanto spoiler, mas que é um filme que ensina a se abdicar, que nos mostra, inclusive, a sair de uma lógica de eu. Não, mas não faz sentido isso que está fazendo. Não é para fazer sentido. Eu acho que também isso dentro da nossa concepção psicológica, a gente tem uma doença do sentido, ultimamente. A gente está tão ávido em buscar sentido para as coisas, sentido, que a gente não, o básico do experimentar, a gente pergunta primeiro se a comida é boa ou ruim, antes de simplesmente usar os nossos sentidos, de cheirar, de experimentar, colocar na boca, ver. Primeiro a gente pergunta, a gente quer ter certeza de alguma coisa antes da experiência acontecer. Então a gente talvez tenha uma doença dos sentidos de querer muito que as coisas façam o sentido que nós queremos que elas tenham, ao invés de poder permitir que sejamos contaminados por aquela diversidade que esteja acontecendo ali, por aquela novidade. É muito difícil entrar num estado psíquico aonde eu reconheça que tem alguma coisa ali que me chama a atenção por ela mesma e ela não precisa fazer sentido. Por exemplo, o Paris, se ele, digamos assim, se ele pensa muito, ele com certeza não escolheria Afrodite. Então talvez a própria escolha que ele faz seja uma escolha mais interessante, porque a escolha dele é contada até hoje. A guerra de Troia é contada até hoje, é cantada, é narrada, porque ali tem alma. Ali foi uma escolha que foi feita através de uma alma independente. Ali não foi, mas foi uma escolha burra, foi uma escolha inteligente, foi uma escolha de coração. Foi a escolha dele. Nós aprendemos séculos e séculos contínuos com a escolha de alguém que fez escolhas, que fez a própria escolha. Sabe, a gente, isso dá para ver inclusive na própria clínica muitas vezes, quando as pessoas deixam de fazer escolhas por medo de, mas o que eu vou, será que eu vou ganhar isso? Será que eu vou continuar com a minha vida assim? Não vai. Na hora que você fizer a sua escolha própria, a sua vida vai mudar. Não tenha dúvidas disso. Só que se a sua preocupação for continuamente se a sua escolha vai ser melhor ou pior, você nunca vai fazer uma escolha própria. Você nunca vai conhecer uma parte de si que se entrega, que olha de uma outra maneira para as coisas, que busca diferenças de maneiras de se relacionar. Você vai sempre se relacionar com a mesma coisa, do mesmo jeito. Então talvez a gente porque eu fico imaginando que ganho nós temos se nós tivéssemos tudo. Pegando agora um pouco da frase do nosso tema de hoje, que ganho nós teríamos se nós tivéssemos tudo? É mais ou menos
Dá para pensar dessa maneira também. O que fica interessante se eu puder comprar qualquer coisa? A qualquer hora, a qualquer momento. O que fica interessante? Se tudo o que eu quiser eu puder ali nem perguntar mais o preço disso. Que valor tem? Que valor tem a vida quando eu deixo de perguntar e deixo de me preocupar? Que valor essa coisa tem? Que eu deixo de perder a possibilidade de negociação. Então, na medida em que nós temos tudo o que nós queremos, talvez a gente perca exatamente aquilo que a gente esteja buscando. Por isso que eu estou buscando aqui imaginar o quanto a possibilidade do abdicar-se, do não ter, possibilita com que que abra um caminho mais valioso para uma escolha que nós estejamos fazendo. Se torna mais valioso. Tem algumas histórias, né, de relacionamentos antigos, né, da época dos nossos avós, bisavós, aonde era muito comum naquela época, hoje acho que não tanto mais, que os casamentos fossem arranjados, os casamentos fossem uma escolha não de duas pessoas que têm interesse entre si, mas de famílias. Então era uma união de bens, que é uma influência medieval que acontecia já a longa data. Isso daí já vinha de um medievalismo aí, ator de direito. Então os casamentos eram muito pensados em bens e posse, muito pensado na segurança. A tradição era essa, pensar na segurança financeira, na segurança de ter um futuro e tudo mais e tal. E havia algumas pessoas, em geral, pelo que eu escuto, tá? Não tenho tanto, mas em geral eram mulheres que queriam fazer uma escolha, não por quanto que ia ganhar financeiramente, mas por amor. Agora é um tipo de amor mais romântico mesmo. E a família costumava, se você quiser escolher o fulano e não o ciclano, que a gente está dizendo aqui que tem mais bens e posses, então tá, você não vai ter parte na herança da família. E realmente cortava qualquer tipo de laço com a pessoa. E muitas vezes tem diversos relatos da onde esse casamento foi um casamento promissor, relatos que esse casamento foi naufragado, que fala, nossa, se pudesse escolher, não teria escolhido dessa forma, eu não sabia que ele era assim. Só que o ponto principal é que, independente do resultado dessa escolha, é perceber se foi uma escolha própria. Se a pessoa começa a poder falar e entrar que aquilo foi uma escolha própria, ela sai de um lugar muito fixo, né? Me fugiu a palavra, um lugar muito aprisionante, melhor dizendo, que é a culpa. A partir do momento que a gente não pode ter tudo, que a gente não precisa ter tudo, que a gente aprende a abdicar de algumas coisas, a gente começa a entender o que em nós escolhe melhor. E não é melhor para ter uma vida melhor, para ter uma, saúde financeira melhor. Mas o melhor no sentido de, é essa força que atua em mim. É ela que está falando em mim, que é mais importante do que outras, muitas vezes. Não que as outras não sejam importantes, mas tem uma que fala mais, que brilha mais. Que em mim, ela interessa mais. Deixa eu ver aqui, tem um comentário.
aqui, Enila, tudo não terás, mas posso fazer escolhas que me levam onde minha alma deseja caminhar. Me lembra as encruzilhadas de Exu, sem escolha eu fico parada no ponto. Tem até uma frase, né, Enila, que, como é que era a frase? Você dá o passo e Exu dá o caminho. Não é ele dá o caminho, você dá o passo. Ele inverte a lógica, né? Então, sim, aí é um outro sentido. É o sentido de o caminho só acontece, só aparece no passo. Ele precisa do passo, senão ele não aparece. Não existe caminho sem antes ter dado um passo. E quando nós damos um passo, seja para frente, para trás, para o lado, seja para onde for, ali é no passo que o caminho começa a aparecer, independente dele qual seja. Então a gente se guia por esse caminho, porque muitas vezes o caminho está dizendo, bom, você está dando esses passos, mas você está percebendo que se você não pegar o retorno nesse caminho, talvez não tenha mais retorno, viu? Mas eu quero seguir nesse ponto. Então, tudo bem, então você segue nesse ponto. Porque, queira ou não, nós já estamos dando passo. Conscientes ou não, nós já estamos dando nossos passos. O que nós buscamos ao nos interessarmos pelos sonhos, ler mitologia, ler poesia, é que o caminho que mais brilhar para nós, independente de qual seja um caminho de ida ou de volta, de retorno, independente de qual seja o caminho agora, tá? Mas o caminho que mais brilhar seja o caminho que nos guie. Isso é muito difícil, porque muitas vezes a gente precisa ter brilho no olhar para ver o caminho brilhar. E muitas vezes nós perdemos o brilho do olhar durante a vida. Eu não sei o que faz o seu olhar brilhar, eu não sei o que faz o olhar de fulano brilhar, mas muitas vezes, deixa eu só virar aqui, aí pronto, mas muitas vezes esse brilho ele acontece, eu vejo muito isso na clínica, eu gosto muito do meu trabalho porque isso acontece de uma forma formidável. Muitas vezes a pessoa está narrando alguma coisa, algum acontecimento ali de uma forma muito sofrida, e quando ela pode narrar aquilo diversas e diversas vezes, trazer às vezes toda semana o mesmo assunto, e este assunto não precisa ser categorizado como bom e como ruim, uma hora ou outra, muitas vezes, alguma partícula da temática daquele assunto começa a brilhar. A pessoa começa a parar de julgar tanto que ela está trazendo aquele mesmo assunto diversas vezes, que ela tem que resolver aquele assunto. A gente sai um pouco desse imaginário e começa a olhar de outra forma. Por quê? Porque a pessoa está caminhando e não tem mais ninguém dizendo a ela como ela deve caminhar, de que maneira ela deve caminhar corretamente. Se a gente tira essas poluições visuais que estão aqui, o tempo todo apontando um monte de direções, que a gente nem sabe para onde leva muitas vezes, talvez a gente possa ver que o caminho que foi pavimentado não seja o seu. Às vezes um caminho de terra desbravado é mais interessante. Eu não sei. Às vezes aquele caminho às vezes tem um caminho que já foi feito ali há muito tempo, mas foi esquecido, e por algum motivo ele é interessante. Quem passou por aqui antes? Por que ele não foi mais usado? Então, essa é uma temática bastante complexa, pois toda escolha vai gerar uma angústia. Isso daí é frase batida já até.
Então, toda escolha ela gera uma angústia, mas é exatamente por gerar angústia que existe um ganho, porque é na angústia que existe o valor, é na angústia que eu consigo negociar. Se eu retiro a angústia, eu retiro o ganho. Se eu estiver preocupado em tirar, né, a gente falou, a gente fez uma live fantástica com o professor Éder aqui, o que se ganha, né, ele comentou aqui na live, o que se ganha com a angústia zero? Então, poder fazer escolhas é exatamente poder lidar melhor com as nossas angústias, com os nossos desejos, com as nossas impossibilidades também. Não sei nem se melhor é uma boa palavra, mas de uma forma diferente, talvez. De uma forma que isso deixa de ser um problema a ser solucionado e pode ser até uma página em branco na frente de um poeta, que o desejo dele é de deixar, de escrever, é de rabiscar aquela página, mas ainda ele não consegue. Ele quer falar sobre alguma coisa, como é que eu vou falar sobre isso aqui? Isso é muito importante. Como é que eu vou falar bem? Como é que eu vou narrar bem sobre isso? A Vera Narrácio, como é que eu vou narrar bem isso aqui? Será que quando eu colocar no papel, vai ressoar a minha alma, como ela está tocando aqui? Olha que angústia. E um monte de outras palavras ficarão pelo caminho. Mas são elas ficando pelo caminho que dão passagem para as outras palavras que aconteceram ali. Bom, pessoal, isso aí foi um pouco do devaneios do tema aí, do tudo não terás, tá? Agradeço muito a participação e colaboração de vocês. A gente está com aquele tema guardado, tá? Eu não esqueci dele, que é o tema da neurose e da histeria na atualidade, que a gente vai fazer ainda. Essa live está guardada com o professor Éder. Provavelmente na semana que formos fazer esta live vai ter uma live dupla, porque teve uma semana aí que a gente não fez live por conta de jogo, teve aí nas semanas de Copa. Então a gente vai fazer uma live dupla quando essa live for anunciada, tá? Então fica aí a dica, e talvez ela aconteça em agosto, mais tardar talvez em setembro, também dependendo de algumas circunstâncias, mas ela acontecerá. Sim. O tempo é da live, o tempo é do tema. Então, pessoal, eu agradeço muito a colaboração e participação de todos e todas vocês. Nos vemos aí na semana que vem, vamos ver que tema que vai ser escolhido. E também vou trazer aí algumas novidades da Editora Voz, como eu trouxe hoje esse livro do Freud. E aí eu estou pensando em, não sei se esse mês ou no mês que vem, fazer um novo sorteio aí. Vamos ver qual vai ser para o pessoal que participa sempre aqui das nossas lives, ter essa proximidade aí. Vocês estão sempre presentes e aí vocês são presenteados também. Eu fico muito agradecido com a colaboração de todos vocês. Então, pessoal, um grande abraço e nos vemos aí na semana que vem. E até lá. Tchau, tchau.